Olá! Esse é mais um trabalho da disciplina Genética Quantitativa com o tema Herdabilidade e Equação do Melhorista. O grupo é composto pelo João, pelo Bruno, Marcela e o Gabriel, ambos alunos de pós-graduação do Departamento de Genética da Exalc. Para começar, vamos falar um pouquinho sobre a herdabilidade e como tudo começou. Os trabalhos de herdabilidade foram estimulados por Ronald Fisher, o qual, em 1918, publicou o artigo A Correlação entre Parentes com base na suposição de herança mendeliana. Neste trabalho, Fisher combinou genética mendeliana com a variação contínua de características observadas, ou seja, controladas por muitos genes, como a altura e produção de leite em uma população natural. Essa associação era um desafio, visto que os estudos das leis de Mendel eram com características discretas, poucos genes, enquanto a variação de muitas características biológicas são contínuas. Fischer desenvolveu a ideia de que a variação fenotípica observada em uma característica poderia ser composta em componentes genéticos e ambientais, sendo a formação dessa teoria essencial para a criação do conceito de herdabilidade. Mais tarde, esse conceito foi explorado por mais pesquisadores, os quais Lynch e Walsh definiram que herdabilidade é uma medida que nos permite quantificar o quanto da variação observada em uma característica é devida a fatores genéticos, em oposição a fatores ambientais. Por exemplo, este gráfico com os dados de Galton, de altura dos pais e dos filhos, ilustra claramente o conceito de herdabilidade. A correlação positiva entre as alturas dos pais e dos filhos sugere uma herdabilidade considerável para a altura. No entanto, a dispersão dos pais ao redor da linha de tendência e a regressão à média mostram que o ambiente e outros fatores genéticos também desempenham um papel na determinação da altura final. Existem diversas aplicações importantes da herdabilidade, sendo uma delas nos programas de melhoramento genético, pois permitem prever a resposta à seleção. Lynch e Walsh exploram o conceito de que, se uma característica tem alta herdabilidade, podemos esperar que uma seleção eficiente resulte em grandes mudanças fenotípicas ao longo de gerações. Além da importância em programas de melhoramento genético, a herdabilidade também tem papel crucial em evolução, onde ajuda a prever a velocidade em que uma característica pode mudar em resposta à seleção natural. Se uma característica tem alta herdabilidade, a seleção natural pode atuar mais rapidamente para alterar a frequência de genes que afetam essa característica. Agora, a gente vai detalhar um pouco mais sobre a herdabilidade. A ideia central de calcular a herdabilidade é que a gente associa os fenótipos de duas gerações para que seja possível quantificar qual a proporção de uma característica é passada para a próxima geração. Inicialmente, vamos ver como a herdabilidade acontece em indivíduos que se reproduzem por clonagem, que é possível em culturas como a batata e a cana-de-açúcar. Os indivíduos da geração parental vão ser representados por X e da progênie pela letra Y. O fenótipo desses indivíduos ele vai ser função de um componente genético e de um componente ambiental. E aqui a gente percebe que o componente genético vai ser igual tanto para os pais quanto para os filhos, porque os pais passam todo o genótipo para a progênie, ou seja, a progênie herda os efeitos aditivos de dominância e de epistasia presentes no genótipo. Para entender como uma característica é herdada nesse cenário, a gente pode fazer uma regressão do fenótipo dos filhos em função do fenótipo dos pais. E o primeiro passo para isso seria calcular a covariância existente entre o fenótipo dos pais e dos filhos. Essa covariância ela vai ser representada pela soma de todas essas covariâncias. Mas se a gente adotar algumas pressuposições, como o caso dos indivíduos terem sido casualizados nos diferentes ambientes, não vai ter covariância entre genótipo e ambiente. E também, se considerarmos que os ambientes onde os pais e os filhos foram criados são independentes, também não vai ter essa covariância entre ambientes. Então, nesse caso, a covariância entre o fenótipo dos pais e dos filhos vai ser igual à variância genética existente. E, através dessa estimativa, a gente consegue calcular qual o coeficiente angular dessa regressão. Nesse caso, o coeficiente ele vai ser dado pela divisão da variância genética existente pela variância fenotípica existente, que vai ser representado pelo h ao quadrado, que seria a herdabilidade no sentido amplo, que acontece em casos onde todo o genótipo é transmitido para a progênie. Através desse valor de herdabilidade, a gente vai conseguir relacionar os fenótipos dos pais e dos filhos.
Através dessa imagem, é possível também a gente relacionar a herdabilidade com o ganho de seleção. Aqui no eixo X, podemos imaginar que seria a média dos pais para determinada característica. MS seria a média de alguns pais que foram selecionados e M seria a média sem selecionar nenhum dos pais. Então S vai representar o nosso diferencial de seleção. O mesmo vai acontecer para a letra G, né? A diferença entre Mi1 e Mi vai ser a diferença que existe na progênie vinda de pais selecionados e de pais não selecionados, que seria o nosso ganho de seleção. Então, como o h ao quadrado, que é o slope, ele é o coeficiente angular dessa reta de regressão, o coeficiente angular seria a tangente desse ângulo formado, que vai ser equivalente ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que seria G dividido por S. E se a gente reescrever isso, a gente chega na fórmula que o ganho de seleção ele vai ser igual ao diferencial de seleção vezes a herdabilidade. Ou seja, quanto maior essa herdabilidade da característica, mais do efeito genético é transmitido para a progênie e maior vai ser o ganho de seleção existente na próxima geração. Esse mesmo processo pode ser feito para quando acontece reprodução sexuada. Neste caso, vamos considerar um indivíduo que é diploide e que vai transmitir uma cópia dos seus genes para a progênie através dos gametas. O M vai representar a mãe, F o pai e O a progênie. Através do modelo gamético, o efeito genético desses indivíduos pode ser decomposto nos dois genes, né? Um gene que vai ser transmitido para a progênie e o gene que não é transmitido, que vai receber esse traço em cima, além do componente ambiental. Agora, a gente vai fazer a regressão do fenótipo da progênie em função do fenótipo médio dos pais, sendo que esse fenótipo médio é simplesmente a média dos fenótipos dos parentais. Inicialmente, igual no exemplo anterior, a gente precisa calcular qual é a covariância que existe entre o fenótipo médio dos pais e da progênie. Se a gente considerar que esses pais não são aparentados, que os cruzamentos foram aleatórios, e que não tem correlação entre os genótipos e o ambiente, e que também os ambientes não são correlacionados, a gente chega nessa fórmula para a covariância final. E depois disso, a gente também precisa calcular qual é a variância da variável independente, que vai ser a variância do fenótipo médio dos pais. Se a gente assumir que o pai e a mãe possuem variâncias idênticas, essa variância média dos pais vai ser metade da variância fenotípica. Então, através desses dois cálculos, a gente consegue estimar qual vai ser o slope dessa nossa regressão. Se a gente considerar que essas são as variâncias presentes no gameta, a gente pode chamar isso também de variância aditiva, porque durante a meiose dos diploides, somente o efeito aditivo é transmitido pelos gametas. Ou seja, a dominância e a epistasia elas são eliminadas na meiose dos diploides. Então, essa variância vai ser inteiramente devida ao efeito aditivo presente nos gametas. Então, a gente pode chamar esse termo de variância aditiva e, através disso, a gente consegue estimar esse slope, que vai ser a variância aditiva dividida pela variância fenotípica, que vai corresponder à nossa herdabilidade no sentido restrito, que é representada pela letra H minúscula. Fazendo o mesmo procedimento que foi feito no exemplo anterior, agora nosso ganho genético vai ser função do diferencial de seleção vezes a herdabilidade no sentido restrito. Como esse Hzinho ao quadrado ele é uma fração da herdabilidade no sentido amplo, a gente percebe que quando tem clonagem, os indivíduos vão ter maiores ganhos genéticos do que quando a reprodução é somente por meiose, porque durante a produção de gametas, somente o efeito aditivo é herdado pela progênie. Existem também outras fórmulas para estimar a herdabilidade do melhoramento. Nesse primeiro caso, para um experimento de blocos casualizados, a herdabilidade no sentido amplo vai ser dada pela variância genética dividida pela variância fenotípica, sendo que essa variância fenotípica ela é a soma da variância genética mais uma variância residual média. Se a gente aumentar o número de repetições do experimento, essa variância residual tende a diminuir, o que aumentaria a herdabilidade do caráter. Então, dessa forma, a gente vê como uma boa experimentação vai influenciar na herdabilidade. Se os ensaios eles forem realizados em vários ambientes, em diferentes anos, a nossa variância fenotípica vai ser decomposta em várias variâncias genéticas e suas interações. E isso tende a reduzir a variância residual, o que ia fazer a herdabilidade do caráter aumentar. Em termos práticos, isso significa que o melhorista ele vai conseguir separar mais os efeitos que têm causas genéticas dos que não têm causa genética. E a seleção dele, baseada no fenótipo, vai ser mais assertiva, já que o fenótipo vai estar representando melhor o genótipo, devido a essa maior herdabilidade. Então, quanto maior for a herdabilidade,
maior vai ser a acurácia de seleção. E além disso, a herdabilidade ela vai nos fornecer uma informação de precisão do experimento, onde maiores herdabilidades vão indicar que o experimento é mais preciso, já que uma menor parte da variância fenotípica vai ser devido a fatores não genéticos. Por fim, esses autores também destacam uma outra fórmula, onde o cálculo da herdabilidade deve ser feito para experimentos desbalanceados ou quando tem informações de parentesco no modelo, que ela pode ser melhor consultada nas referências do vídeo. E, para resumir, a herdabilidade ela não é um parâmetro que vai depender somente do caráter, mas ele também depende da população e do ambiente que os dados foram coletados. Ou seja, a gente consegue aumentar a herdabilidade do caráter através da condução de bons experimentos, que vão reduzir o erro experimental, ou também aumentando a variância genética que existe na população. Por exemplo, cruzando dois parentais que são contrastantes. E então, chegamos na equação do melhorista. Como o João comentou anteriormente, essa imagem representa a diferença entre uma população de indivíduos selecionados e a média das suas progênies. M é a média da população original, MS é a média da população dos indivíduos que foram selecionados. E existe uma diferença entre essas duas médias. M1 é a média da progênie dos indivíduos selecionados. E M é a média da população normal. Também existe uma diferença entre essas médias. Essa curva formada entre essas populações apresenta algumas propriedades muito interessantes. Esse triângulo em questão formado nos revela uma informação muito importante sobre essa característica. O slope dessa curva pode ser explicado pelo diferencial de seleção e pelo ganho de seleção. Sendo assim, nós temos a herdabilidade. Esse termo pode ser reescrito como o ganho de seleção em função da herdabilidade e o diferencial de seleção. E essa é a equação do melhorista, que foi proposta por Lush em 1943. Lush propôs essa equação a partir dos seus pensamentos e dos seus entendimentos. Foi muito importante, principalmente para o melhoramento animal da época. Lush ainda propôs algumas alterações na equação do melhorista, adicionando ao termo a representação do tempo, L. Dessa forma, podemos escrever que o ganho de seleção é igual à resposta à seleção, que é igual à raiz quadrada da variância genética, vezes a intensidade de seleção, vezes a acurácia de seleção, ou a raiz quadrada da herdabilidade. Podemos notar que o termo destacado ele é igual ao termo anterior da equação do melhorista, mas agora representado com as anotações de Lush. Podemos mostrar a equivalência entre os termos com as anotações de Lush. R, a nossa resposta à seleção, é igual à herdabilidade vezes o diferencial de seleção. A herdabilidade pode ser escrita como a variância genética dividido pela variância fenotípica. O diferencial de seleção pode ser estandardizado dividido pelo desvio padrão da variância fenotípica. Dessa forma, o termo ainda precisa receber a multiplicação do desvio padrão da variância fenotípica para que a igualdade seja mantida. Dessa forma, podemos simplificar a variância fenotípica da herdabilidade e dividir a variância genotípica em dois termos: desvio padrão da variância genotípica vezes o desvio padrão da variância genotípica dividido pelo desvio padrão da variância fenotípica. Podemos notar que esse termo agora é igual à acurácia de seleção ou à raiz quadrada da herdabilidade. Dessa forma, a antiga equação do melhorista pode ser representada por R sendo a raiz quadrada da variância genética vezes a intensidade de seleção vezes a acurácia de seleção ou raiz quadrada da herdabilidade. Dessa forma, nós ainda podemos observar que alguns desses termos estão diretamente ligados com a atuação do melhorista. E como essa equação pode impactar nos programas de melhoramento? São 4 formas que essa equação ou os seus termos podem influenciar nos ganhos do programa.
Tendo a equação, é possível observar que a raiz quadrada da variância genética, a intensidade de seleção e a acurácia de seleção são diretamente proporcionais ao ganho de seleção. Já o tempo é inversamente proporcional. Isso já nos dá uma ideia do que nós precisamos aumentar ou diminuir para aumentar os ganhos de seleção em programas de melhoramento. Primeiramente, podemos aumentar a variabilidade genética, ou a raiz quadrada da variância genética. Podemos aumentar também a intensidade de seleção, podemos aumentar também a acurácia de seleção, ou diminuir o tempo entre os ciclos de seleção. Agora nós vamos falar sobre cada um dos termos separadamente. O aumento da raiz quadrada da variância genética nos permite que os ganhos de seleção aconteçam. Os genes eles não vão apresentar um valor absoluto e dessa forma é necessário que eles estejam situados em uma população para que eles sejam definidos. Ou seja, possuir uma população diversa permite que os ganhos de seleção aconteçam. A intensidade de seleção é um dos termos que o melhorista consegue efetivamente manipular. O aumento da intensidade de seleção, ela precisa de muito cuidado, já que essa força ela tem a capacidade de aumentar os ganhos de seleção ou diminuí-los em um futuro próximo, já que essa força ela tem um impacto direto na variabilidade da próxima geração, reduzindo assim os ganhos do programa de melhoramento. O esgotamento de uma característica de forma precoce acaba reduzindo os ganhos de um programa de melhoramento a longo prazo. O aumento da acurácia de seleção, ele também é de influência direta do melhorista e está relacionado aos métodos estatísticos e os métodos de experimentação utilizados no programa de melhoramento. Esse termo ele pode ser modificado através da otimização do processo de experimentação, um programa de melhoramento acurado, ou seja, utilizando métodos de melhoramento corretos e métodos de análise estatísticos corretos, permitem um maior ganho de seleção. E por fim, o tempo, ou o tempo entre ciclos de seleção. A redução do tempo ele vai resultar em aumentos na resposta de seleção. Atualmente, nós possuímos técnicas que nos ajudam a diminuir essa característica, otimizando assim os nossos ganhos, como por exemplo o speed breeding. Dessa forma, o entendimento e a otimização das condições elas são essenciais em um programa de melhoramento para que o ganho seja maximizado e o melhoramento seja acelerado, desenvolvendo assim novas variedades que estão de acordo com as nossas necessidades atuais. Bom, e uma vez entendido qual a importância da equação do melhorista e como ela surgiu, vamos passar agora para um exemplo prático da sua utilização no melhoramento genético. Partindo desse exemplo fictício de uma população em F2, onde foram avaliadas as plantas em produtividade em quilo por planta, temos que serão selecionados os indivíduos que apresentarem a produtividade igual ou superior a 9,5 kg por planta. E, já que o nosso intuito com essa seleção é aumentar este caráter, na curva de distribuição deste caráter, vemos que os indivíduos selecionados vão ficar mais à extremidade direita dessa distribuição, sendo aqueles indivíduos que apresentarem produtividade igual ou superior a 9,5. E, a partir dos dados da produtividade original, produtividade dos indivíduos selecionados, ou seja, uma média da produtividade dos indivíduos selecionados, e de uma herdabilidade também fictícia para esse exercício, podemos calcular o diferencial de seleção neste caso, que consiste na média dos indivíduos selecionados menos a média original, tendo aí um diferencial de seleção de 3,43 kg por planta. Porém, sabemos que como a herdabilidade não é igual a 1 neste caso, nós temos que calcular o ganho de seleção, já que o diferencial de seleção não é suficiente para prever
como ficará a média da população melhorada. E o nosso ganho de seleção é a multiplicação entre a herdabilidade, que é 0,82, e o nosso diferencial de seleção, que é 3,43, totalizando aí um ganho de seleção de 2,82 kg por planta. Então, conseguimos a partir disso descobrir como ficará a nossa média melhorada, que é a média original mais o ganho de seleção, totalizando aí 9,54 kg por planta nessa população melhorada. Também podemos calcular, a partir desse conjunto de dados, o índice de seleção, que ele nos dá uma informação sobre a pressão de seleção que estamos exercendo nessa população. E conseguimos ver, a partir de uma curva de distribuição normal estandardizada da população original, que nós temos um índice de seleção com 1,69 desvios padrões da média, ou seja, uma seleção muito forte nesse caso. E posteriormente na disciplina iremos ver quais as implicações de uma seleção mais forte. E aqui está uma das referências que foi utilizada para a realização desse trabalho. Muito obrigado.